E ao longo da história, Deus tem separado homens para sacrificar animais pelo pecado do povo. Mas hoje isso não é preciso, porque Jesus, ele veio como Cordeiro Pascal, foi morto por mim e por você. Aqui o segundo sacrifício de sangue inocente ocorreu ali com a primeira ceia da história da humanidade. Na história de Faraó, ali do Egito, Deus, ele endurece o coração de Faraó para que teste o seu povo. Deus ali estava separando os obedientes do desobediente. Muito embora que Deus estava perdoando pecados. E no processo pessoas iam se arrependendo, iam se voltando para o verdadeiro Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus enviou Moisés, Moshete, e cada vez que ele ia, Moisés ia falar com o Faraó, ele não obedecia, não liberava o povo, não libertava o povo, e Deus enviava uma praga. Deus enviou uma praga, transformou a água do Nilo em sangue, houve a infestação de rãs, a infestação de piolhos, de moscas, a morte do gado, as chagas, a chuva de pedras, nuvens de gafanhotos, trevas e, por último, a morte de todos os primogênitos. Podia ser criança, jovem, adulto, idoso, primogênito, o primeiro da família, de uma clã. No capítulo 12 do livro de Êxodo, no versículo 1, fala assim: Adonai falou a Moisés e a Arão, na terra do Egito. Ele disse: vocês devem iniciar seu calendário por este mês. Ele será o primeiro mês do ano para vocês. Falem a toda a Assembleia de Israel e digam: no 10º dia deste mês, cada homem deve pegar um carneiro ou um cordeiro para sua família, um por casa, exceto se a casa for muito pequena para um carneiro inteiro ou um cordeiro. Nesse caso, ele e seu vizinho mais próximo deve compartilhá-lo, dividindo de acordo com o número de pessoas que o comerão. O animal deve ser sem defeito, um macho de 1 ano, e pode-se escolher um carneiro ou um cabrito. Glória a Deus, aleluia. Aqui tem
várias informações. Primeiro, o calendário bíblico. A maioria das pessoas desconhecem esse calendário. O mundo vive no calendário gregoriano, que criou os meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí, mudou-se as datas de festas que são dedicadas a Deus. E Deus disse para comemorarmos essas festas para glorificar o nome dele. Com isso, nós perdemos com esse calendário gregoriano. Desalinhou as estações do mundo inteiro. Somente o povo de Israel que comemoram os 7 dias da Páscoa como Deus orienta. E Jesus era judeu, e como judeu, ele praticou tudo que o Pai o havia ordenado. Isso trouxe muitas perdas para nós. Você já sentiu que sua vida está desalinhada? Por mais que você ore, por mais que você faça projetos para que tudo dê certo, mas nada dá certo? É por conta desse desalinhamento. Está tudo fora do eixo. Então, precisamos voltar aos princípios bíblicos. O povo cristão precisa voltar ao primeiro amor. Você, por mais que tente florescer na área da sua saúde, na área dos seus relacionamentos, na sua empresa, você já abriu não sei quantas empresas, mas não floresce, não vai para frente. Você faz vários trabalhos, mas você não ganha dinheiro, porque está tudo desalinhado. O mundo inteiro está no mês de abril. Mas Israel está no mês de Nissan, o mês de Abib, que é o calendário de Deus. Aqui que está em Êxodo. Vocês devem iniciar seu calendário por este mês. E ele será o primeiro mês do ano. Então o ano se inicia aqui, de acordo com a palavra de Deus, o calendário bíblico, aonde nós devemos celebrar as festas instituídas por Deus. Vamos ali em Êxodo, aliás, em Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Deus disse: haja luzes no domo ou no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que eles sirvam de sinais para estações, dias e anos.
e que eles sejam luzes no domo, no firmamento do céu, para dar luz à terra. E assim aconteceu. Deus fez as grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite e as estrelas. Deus as colocou no firmamento do céu para darem luz à terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom, assim houve tarde e manhã e o quarto dia. Glória a Deus, aleluia. Estudos realizados dizem acerca das estações. Quando Deus fala em estações, Ele está dizendo acerca de alinhar o tempo com os céus. Quando os céus se abrem e Ele recebe os louvores, as adorações da assembleia do seu povo. Estações, modim, significa tempo marcado, tempo determinado. Este calendário foi criado por Deus e nos leva a um ciclo, a um tempo de frutificação. Então, o primeiro mês do ano, Nissan, é um mês de frutificação. Nissan, colheitas. O povo de Israel vive de acordo com o mantim. Festas bíblicas no tempo marcado e determinado. Diz também acerca de estações climáticas, outono, inverno, primavera, verão. Mas aqui Deus está falando acerca de um tempo determinado, aonde o céu se abre e Ele recebe as nossas adorações, os nossos louvores daqui da terra, e Ele recebe. Ele está de braços abertos, recebendo as nossas adorações nessas festas determinadas por Deus. E Ele fala que o sol, a lua, as estrelas, elas sirvam de sinais para marcar esse momento dessas festas. Você pode observar que o nascimento de Jesus teve a manifestação de um elemento para conduzir os pastores até Cristo, que foi a manifestação da estrela, que levou aqueles pastores até a localidade onde Jesus estava. Porque ali eles foram festejar, presentear o nascimento do menino Jesus. Deus, meu querido, minha querida, Ele que movimenta o universo. O mar cabe na palma, as águas cabem na palma das mãos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Em Levítico capítulo 23, versículo 4, diz assim: estes são os tempos designados por Adonai, as convocações sagradas que devem anunciar
nos tempos designados. E aqui na Bíblia, que eu gosto muito, Nova Bíblia Viva, ela diz assim, Levítico 23, versículo 4. Estas são as festas fixas ao Senhor, as reuniões sagradas que vocês celebrarão no seu devido tempo. A Páscoa do Senhor, que deve começar no entardecer do 14º dia do primeiro mês. No 15º dia daquele mês começa a festa dos pães sem fermento ao Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia realizem uma reunião sagrada e ninguém trabalhará neste dia. Durante 7 dias apresentem a oferta queimada ao Senhor e no 7º dia realizem uma reunião sagrada. Também neste dia ninguém trabalhará. Glória a Deus. Estas são as festas designadas ao Deus Altíssimo. Moadim é o plural. Moité, singular. São festas judaicas na igreja, mas não é festa judaica, é festa do Senhor. Muitos falam, não vou comemorar na minha igreja porque é festa de judeu. Não, não é festa de judeu. É festa designada ao Senhor, ao Deus eterno todo-poderoso. O termo ali usado no Novo Testamento para se referir aos cristãos, que são gentios, judaizantes, que Paulo estava falando ali, está se referindo à circuncisão. Aqueles que seguem parte da tradição judaica sem serem judeus. Sem serem judeus na genética, somente na conversão. Então ele estava falando ali de circuncisão. E o termo é usado na Bíblia para referir a cristãos judeus que tentam impor os costumes judaicos aos gentios. Um exemplo. Os cristãos brasileiros, as vestimentas deles, geralmente, quando um pastor vai pregar na congregação, ele usa terno, ele usa gravata, ele vai bem vestido. Dependendo do lugar, ele vai somente com a camisa de manga, porque ali é muito quente, para fazer sua pregação bem vestido. A mulher também, de forma bem vestida. Então isso se chama cultura do local. Na África, os pastores vão vestidos de acordo lá com a cultura deles. Estranho é você usar o talit, o kippá, o tzitzi, porque não é da nossa cultura. Mas Jesus usava roupas de linho fino. Jesus se vestia bem, de acordo com a sua região, que ele era judeu.
Então, nós podemos observar que o povo judeu é o único povo que decreta 7 dias de feriado para celebrar Pêssar, que é a festa do Senhor em Israel. Então, agora que está começando aqui no Brasil, o calendário que eles dizem que é a Semana Santa, mas não é certo. Porque é o calendário gregoriano que estão festejando. Aí tudo desalinha. E nós, como cristãos, precisamos alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. Meus irmãos, eu sempre estou dando pausa porque eu ouço que vem um avião, que eu moro aqui perto do aeroporto. E aí eu dou uma pausa até que o avião passe. Tá certo? Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos aprender a obedecer à palavra de Deus, às Escrituras. Muitos de nós estamos vivendo fora das Escrituras, por ignorância ou por ensinamento que foi trazido a nós pelos nossos antepassados. Mas devemos voltar a ler para compreender, a ouvir. O apóstolo fala que nós não devemos ser ignorantes acerca de nada. Então devemos andar de acordo com o calendário bíblico, onde existe o ciclo de frutificação, nos esperando para nós alcançarmos as promessas de Deus. Isso foi roubado de nós quando modificaram o calendário de Deus para este calendário gregoriano. Nós estamos sendo roubados o tempo inteiro. O mês de Nissan é o mês de colheita, é o mês de nós darmos louvores, nós adorarmos, nós sermos gratos ao nosso Deus Altíssimo. Porque os nossos louvores, a nossa gratidão a Deus, esses louvores atraem o favor de Deus para a nossa vida e nós viveremos os propósitos de Deus. Nós teremos a nossa identidade perante Deus para podermos nos frutificar. O mês de Nissan abre o ano das festas de Deus. Então, a primeira Páscoa é a Páscoa do tempo de libertação. Em Êxodo capítulo, Aí, 12, versículo 2, aonde eu mostrei aí para vocês. O mês de Abib é um mês designado a deuses pagãos, como a deusa Priscila. Aliás, a deusa Aprilis, o nome dela. São festas pagãs. Vênus, deusa Diana. Essas deusas, elas têm instabilidade emocional. Você já ouviu dizer de Afrodite, de Hermes?
deuses que se prostituíram, que se corromperam, e através da prostituição ele gerou um filho chamado hermafrodito. Ser bissexual, e aqui você lembra da ideologia de gênero? Foi aqui que foi inserido na história essa ideologia de gênero. Estão passando para nossas crianças, desvirtuando as nossas crianças nas escolas. Cuidado, professores, orientadores. Cuidado com os professores, senhores diretores, que vocês têm dentro das escolas, com ensinos que desvirtuam e tiram a santidade das nossas crianças, dos nossos adolescentes. É tempo de frutificação, de libertação, de termos entendimento, pedir a Deus a sabedoria, o dom de discernimento de espírito, para não deixarmos nossas crianças, nossos adolescentes, os idosos, as pessoas menos favorecidas que não têm conhecimento da palavra de Deus, não deixarmos sermos levados por qualquer vento de doutrina. Necessitamos estar na presença de Deus, vigiando, orando, nos santificando, para ensinarmos ao nosso povo que está carente. O povo está sofrendo por falta de conhecimento. É tempo de libertação, de libertar o nosso povo desses ensinamentos mentirosos. Vamos acordar espiritualmente. Acorda, tu que dormes. O Senhor está te chamando para trabalhar. Glória a Deus. Aleluia. Páscoa não é ovo de chocolate. Não é coelhinho que morreu por mim e por você. Não. Foi o Cordeiro de Deus, representado na pessoa de Jesus Cristo, que morreu por mim, que morreu por você. É tempo de acordarmos. Acorda. Ovo de Páscoa. O coelho não representa a Páscoa. É um elemento que não representa a Páscoa. O coelho, ele se alimenta de cenoura, de legumes. O ovo é o chocolate. É uma forma de atrair a criança. Mas a Páscoa, você pode dar sim. Você pode dar ovo. Consagrou a Deus, orou. É um chocolate feito do cacau, que alimenta, tem gordura, tem nutrientes, tem glicose. É um alimento como qualquer outro.
mas ele consagrado a Deus, ele fortifica o nosso corpo. O Senhor fala para nós orarmos antes das refeições. E devemos ensinar nossos filhos também a fazê-lo. Glória a Deus, aleluia. Então a verdadeira Páscoa é representada pelos elementos que eu vou dizer para você. Mas antes eu vou ler aqui, aleluia, continuar lendo Êxodo, capítulo 12, versículo 6. Vocês devem guardá-lo até o 14º dia do mês, e então toda a assembleia da comunidade de Israel o matará ao escurecer. O Senhor está falando aqui do cordeiro, do cabrito. Vocês devem pegar parte do sangue e espalhá-lo nos 2 umbrais da porta e na viga superior à esquerda da casa em que o comerem. Nessa noite, eles devem comer a carne assada no fogo. Deverão comê-la com matzá e maror. Não comam crua ou cozida, mas assada no fogo, com a cabeça, as partes inferiores das pernas e os órgãos internos. Que não sobre nada até amanhã. Se sobrar algum pedaço, queime-no completamente. Queime por completo. Aí o Senhor continua orientando como deveria ser a primeira Páscoa para o povo que estava ali, saindo do Egito. Que não sobre nada até amanhã. Se sobrar algum pedaço, queime-no por completo. Eis como vocês devem comê-lo, com os cintos apertados, os sapatos nos pés e a vara na mão. Vocês devem comê-lo às pressas. Esta é a Páscoa de Adonai, a Páscoa de Deus. Não é a Páscoa do judeu, é a Páscoa do povo de Deus. É a Páscoa do povo de Deus. Continuando aí no versículo 12. Pois nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos dos homens da terra e também de todos os animais do Egito. Executarei o meu juízo contra todos os deuses do Egito. Você pode observar que Deus está escrito com D minúsculo. São os deuses pagãos dos egípcios. Eu sou Adonai. Eu sou Deus. O sangue servirá de sinal para marcar as casas em que vocês se encontram. Quando vir o sangue, passarei por sobre vocês. Então, Páscoa, peça, passar por cima. Glória a Deus. Quando eu ferir a terra do Egito, o golpe mortal não os ferirá. Então, aonde passou, o anjo da morte, ali o povo de Deus não foi ferido. Este será um dia para vocês se lembrarem e o celebrarem como uma festa a Adonai, de geração em geração. Devem celebrá-lo como um regulamento perpétuo. Que significa até que você morra.
perpétuo é isso, e eterno é no céu. Durante 7 dias vocês devem comer matzá. No primeiro dia, removam o fermento de suas casas, pois quem comer hamtzé, pão fermentado, desde o primeiro até o 7º dia, deverá ser eliminado de Israel. Então, pão fermentado representa esse pão fermentado, os pecados do homem. Não comer pão fermentado. O pão fermentado representa o pecado do homem. Aleluia. No primeiro e no 7º dia, vocês deverão realizar uma assembleia particular para Deus. Durante esses dias, não se deve realizar nenhum tipo de serviço, exceto o necessário para a preparação do alimento. Vocês podem fazer apenas isso. Vocês devem guardar a festa de Matzá, pois nesse mesmo dia eu trouxe suas divisões da terra do Egito. Portanto, devem guardar esse dia de geração em geração como um regulamento perpétuo, do entardecer do 14º dia do primeiro mês até o entardecer do 21º dia. Vocês devem comer matzá. Nesses 7 dias não se deve encontrar nenhum fermento em suas casas. Quem comer qualquer alimento com hamtes deve ser eliminado da comunidade de Israel. Não importa se a pessoa for estrangeira ou for natural da terra. Não comam nada que contenham hamtes. Onde quer que vivam, comam matzá, pão com pão asmos, ou seja, pão feito com ervas amargas, que representa a amargura que o povo estava passando ali em Israel. Então Moisés chamou todos os líderes de Israel e disse: selecionem e separem cordeiros para suas famílias e matem o cordeiro de Páscoa. Peguem um ramo de folhas de isopo, mergulhem-no no sangue que está na bacia e espalhem nos 2 umbrais da porta e na viga superior. Aleluia. Rei, a palavra hebraica, você vai nos umbrais da porta e na viga, forma a letra rei. Significa vida, que vai trazer vida. Então nenhum de vocês deverá sair da porta de sua casa até amanhã, pois Adonai passará para matar os egípcios. No entanto, quando ele vir o sangue na viga superior e nos umbrais, nos 2 umbrais, Adonai passará adiante da porta e não permitirá que o executor entre em suas casas e mate vocês. Deus não permitiu que o executor, o anjo da morte, matasse aqueles que são de Deus. Guardem isso como lei, vocês e os seus descendentes, para sempre. Quando chegarem à terra que Adonai dará a vocês, como ele prometeu, devem celebrar esta cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa esta cerimônia, diga: este é o sacrifício de Páscoa de Adonai, de Deus. Pois Deus passou pelas casas do povo de Israel no Egito, quando ele matou os egípcios, mas poupou nossas casas. O povo de Israel curvou a cabeça e adorou. Então o povo de Israel
foi e realizou o que Adonai ordenara a Moshe e a Arão. Isso é o que fizeram. Aí vem que a partir da meia-noite, todos os primogênitos de Faraó, que se senta no trono, até o primogênito dos prisioneiros que haviam na prisão, todos, gados, tudo. À noite o faraó levantou, bem como todos os seus servos do Egito, e houve uma lamentação profunda ali no Egito. Pois não havia uma única casa que não houvesse um morto. Ele chamou Moisés e Arão à noite e disse: levantem-se e diga a seu povo, você e seu povo, o povo de Israel, vão, sirva a seu Deus, como vocês disseram. Levem seus rebanhos, seus gados, como disseram, e saiam daqui. Todavia, abençoe-me. Os egípcios apressaram-se para mandar embora o povo de sua terra, pois eles disseram: de outro modo, todos nós morreremos também. O povo pegou a massa antes de sua fermentação e embrulhou na amassadeira com suas roupas, pondo-as sobre os ombros. O povo de Israel fez o que Moisés disse. Eles pediram aos egípcios joias de prata, de ouro e roupas. E Adonai fez os egípcios tão bem dispostos para com o povo, que eles lhe deram tudo o que pediram. Desse modo, eles despojaram os egípcios. O povo de Israel viajou a Ramsés e Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, sem contar os filhos. Uma multidão misturada também subiu com eles, bem como animais em grande número, rebanhos e gados. Eles amassaram porções de matzá da massa trazida do Egito, pois não estava fermentada, pois foram expulsos do Egito sem tempo para preparar suprimentos para si. O povo de Israel viveu no Egito durante 430 anos. No fim dos 430 anos, naquele dia, todas as divisões de Adonai deixaram a terra do Egito. Essa foi a noite de Adonai, que Adonai manteve vigília para tirá-los da terra do Egito. E essa mesma noite deve permanecer como a noite em que Deus manteve a vigília por todo o povo de Israel em todas as suas gerações. Deus disse a Moisés e a Arão: este é o regulamento acerca do cordeiro pascual. Nenhum estrangeiro deve comê-lo. No entanto, se alguém possui um escravo comprado com dinheiro, quando vocês o circuncidarem, ele poderá comer. Nem um viajante, nem um servo contratado poderão comê-lo. Ele deve ser comido em uma casa. Vocês não devem levar nenhuma parte da carne para o lado de fora da casa, e não quebrem nenhum dos seus ossos. Toda a comunidade de Israel deve guardar este regulamento. Se é um estrangeiro, o que estiver com vocês, desejar guardar a festa de Adonai, todos os seus homens deverão circuncidar-se. Hoje a circuncisão é no coração, através de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A circuncisão não é mais necessária. Mas existe povos que faz? Existe. Porém, devemos respeitá-los. Assim, poderá tomar parte e guardá-la. Ele será considerado um natural da terra. No entanto, nenhum incircunciso deve comê-lo. O mesmo ensino aplica-se de maneira idêntica ao natural e ao estrangeiro que vive entre vocês. Aleluia, porque
aqui o Senhor, Deus, já tinha certeza que ia enviar o seu filho Jesus. Aleluia, glória a Deus. Todo o povo de Israel fez o que Adonai ordenara a Moisés e a Arão. No mesmo dia, Adonai trouxe o povo de Israel da terra do Egito, segundo as suas divisões. Glória a Deus. Então aqui a gente pode observar que os elementos da ceia do Senhor, que representam nos tempos atuais, é o suco da uva, que representa o sangue de Jesus. O pão asmo, matzá, feito de ervas amargas. As ervas amargas é o boldo, por exemplo, né? Como boldo, ervas amargas que no Brasil também tem. Esse marrom ou massa é uma massinha feita, né? Eu tenho a impressão que é uva passa, essa massinha. E o significado do cordeiro é Jesus. Não é coelho. É o cordeiro que representa o Senhor Jesus, que foi imolado na cruz por mim e por você. Aleluia, glória a Deus. Então, Deus liberta o seu povo. Deus liberta o seu povo. E ali a taça, né? 4 taças de suco de uva, que foi a promessa de Deus para mim e para você. Eu vou tirar vocês do sofrimento. Eu vou livrar vocês. Aleluia. Eu vou resgatar. E eu tomarei você como meu povo. Então, esses são os sinais, são os elementos que representam a Páscoa do Senhor. Eu voltarei aqui trazendo a segunda Páscoa. Essa aqui foi a primeira Páscoa. Porém, nós estamos desobedecendo. Este ano, graças a Deus, desde o ano passado, eu já estou fazendo a Páscoa devida, como deve ser verdadeiramente, no meu coração. E eu espero que você, que é pastor, que é líder de uma congregação, ensine suas crianças. O Senhor pede muito que nós estejamos atentos, ensinando. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, que este dia de hoje seja para resgatarmos as promessas de Deus para as nossas vidas e que nós possamos ter uma Páscoa verdadeiramente na presença do Senhor, louvando, glorificando, exaltando e fazendo isso em memória de Jesus, como diz lá em Mateus, a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Espero ter ajudado e falar para você. Existe um livro, né? Não é bem um livro, é uma apostila que chama A Professora Carla Damasceno. Está ministrando um curso, e neste curso online você terá direito a uma apostila chamado o Calendário Bíblico, aonde ela traz importantes informações acerca da Bíblia e do calendário bíblico, dos meses do ano, as bênçãos que o Senhor tem concedido através dos meses do ano,
o momento que os céus se encontram abertos para você estar orando ao nosso Pai para receber as promessas. Amém? Que Jesus te abençoe. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Coloque sua mão em forma de concha e diga assim comigo: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja comigo e com você, em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Espero ter ajudado ao irmão, à irmã. Glória a Deus. E qualquer coisa, deixe seu like ou deixe o seu dislike. Compartilhe, se inscreva no canal. Deixe os comentários aí. Em nome de Jesus, se tiver alguma pergunta, eu estarei respondendo para você. Em nome de Jesus. Bom dia a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês.